Ganhou. Sim, meus amigos, muito bem, olá para vocês que estão aí acessando www.altv.com.br. Muito prazer, sou Sérgio Oliveira e começa agora a edição 373 da FATV, programa de futebol alternativo daqui da TV, que leva para você o lado B do futebol brasileiro, Série C, Série D, Copas Estaduais, divisões de acesso, futebol do interior do Brasil, memória do futebol brasileiro, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade, a cara de pau, a ousadia de falar. Nós falamos a partir de agora, aí na telinha da UTV, a partir de agora na telinha do seu computador. Ao meu lado ele, que completou os 40 times da Série A3. Não, os 20 dá 3. Os 40 times, 20. Os 20 dá 3. Ó, de novo hoje, cortou de novo. Fernando Martinez. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mais uma semana aí. A gente abaixa um pouquinho. Daqui a pouco, agora. É que o Pedro está vendo Babilônia. Aí daqui a pouco ele entra aqui e dá uma quadrada. Ontem eu completei a A3. A3, eu falei os 40 do Limeira, completei o 20º time da A3 visto no campo. Juventus e Inter. Esse ano. E contando de tarde do domingo e do sábado, que a gente vai falar, agora eu tô com 38 dos 40. Só falta Ferroviária e Matonense para ver todos esse ano. Vai ver Ferroviária e São Caetano. E a Matonense eu vou ter que dar a última rodada para Sorocaba para ver Sorocaba e Matonense. Não vai ter jeito. Então, mais firme e forte. A A3 é o terceiro ano seguido já, que eu vejo pelo menos um jogo de cada time. Agora, esperar fechar A2 para terminar os 40 pela terceira vez. E é o que a gente comentou na semana passada, né? Quem entrar no jogosperdidos.com sabe que pelo menos um jogo do time dele vai estar lá. Sim, você que é torcedor de time do interior que joga A2 ou A3, pode acessar que vai ter pelo menos uma matéria de cada um dos 40 times. Por enquanto 38, mas em breve os 40 vão aparecer pelo terceiro ano seguido já. Daqui a pouco vai ampliar a Série A1, Segundona. Cara, eu juro pra você Copa que eu já Paulista. pensei em fazer da Segundona. E daria pra ver os 30. Esse ano daria. Daria pra ver os 30. Quando Porque tem 50 você tem os 10 do grupo do Barcelona, Segundona que vai começar sexta-feira. Estaremos presentes. Com certeza. Tem os 10 do grupo do Barcelona, que dá pra ver aqui em São Paulo, né, com o Nacional, com o Barcelona no Nacional. Tem o grupo de São Bernardo, que é todo mundo de perto, eu vou acabar vendo todos. E do grupo de longe, o que pega, cara, é a questão financeira, porque tá super barato viajar de ônibus. E a cidade mais perto seria qual? Seria de cabeça agora? Cara, menos longe se eu não me engano, é Bauru. É Bauru, que tá 350. 300 é a mais pertinha daqui, é Bauru. Que é o noroeste. Que é uma paulada também, né, cara? Aí é prudente, o Zé Bonifácio tá na Bia. Não tem como. Tem. Mas encarar uma viagem pra Prudente. Cara, tem um feriado que se fosse os tempos áureos com o seu Natal, com a galera que dirigia, dava pra ver o feriado de Corpus Christi é 5, 6 e 7 de junho. Dá pra ver na sexta, no sábado e no domingo, dos 10 times do grupo de longe, dá pra ver 8. Só que precisa de dinheiro e precisa de alguém com carro. Você que quer patrocinar a viagem aí, quiser dar uma carona, a gente aceita. Você pode entrar em contato com o departamento comercial da UTV. Isso, o departamento comercial de Jogos Perdidos, nossas meninas lá vão atendê-lo com o maior prazer. Exatamente, nossas telefonistas. Isso. Bom, lembrando que este é um programa interativo, temos um convidado muito especial hoje que lança um livro, meu Deus do céu, cara. Eu tô chorando só de pegar o livro na mão. Sensacional. Cara. Que trabalho sensacional. Esse é um programa interativo, vocês também fazem a pauta desse programa, certo? Podem mandar notícias, comentários, dúvidas, certo? Mandem pelo FATV Futebol Alternativo no Facebook, já tem lá o tópico oficial para você deixar seu comentário, procura aí na busca a página da FATV no Facebook ou da própria comunidade da FA, você deixa seu comentário, também tem o tópico oficial lá, se você já for da nossa comunidade, tem lá o tópico para você deixar seu comentário. No Twitter da FATV, o @FATV, ou então o Jogo da Velha FATV 373 e a hashtag oficial da UTV, que é o Jogo da Velha TV da internet. Também cai aqui direto no meu computador. E o chat da UTV, certo? Várias maneiras, não tem como não ficar sem informação, não falar com a gente, certo?
Já mandando um abraço para o pessoal que está participando, que já tem Solicita dúvidas. a presença do James, do nosso diretor, para arrumar a câmera. Aí, James, por favor. Enquanto o Sérgio fala, Ele aquele entregou esqueminha... quem é o Pederneiras, olha aí, cara. É o James? O pessoal não sabia? Sei lá se o pessoal sabia, você sabe também, agora está sabendo. É que está no contrato que não pode revelar o nome, entendeu? O Gustavo Azevedo já é está... tipo Lombardi, ele não pode aparecer. Ele é tipo Lombardi, cara, não pode aparecer. Olha, podia revelar quem era. Veja que animação que ele vai rolar a câmera. Gustavo Azevedo por aqui, um abraço para ele, ó, por favor. Fica reto aí, isso aí. Vamos enquadrar ao vivo, cara. Sem problema. Não é verdade? A câmera está em você mesmo. Tudo bem. Gustavo Azevedo por aqui dizendo, não falem da segundona do Rio hoje, então não vamos falar. Não vamos falar. Se ele está pedindo, não vamos falar. Ele está tentando invocar a maldição do contrário, cara. Quem mais por aqui? O Senna está por aqui, grande Marcelo de Senna, um abraço para ele. Henrique Canas por aqui também, um abraço. Renato Santana, também um abraço para ele. Temos o Pucci por aqui, grande Juventino, um abraço para ele. Pucci que não foi na Javari, foi na V Corinthians e Ponte Preta, hein? Olha aí, tá denúncia. Rendendo as arenas, cara. Então. Foi ver o Red Bull no Morumbi também, cara. Já que ele é um grande torcedor do Red Bull. Rafael Lima também por aqui, um abraço para ele. Luiz Henrique, grande torcedor do América de Rio Preto, um abraço para ele. A Mauri Leite por aqui também, um abraço para ele. Rafael Gonçalves. Quem mais por aqui? O Fôlego por aqui, um abraço para ele. Grande Luiz. Ele está perguntando se o Milton saiu do grupo. Polêmica. Não sabemos. Não sabemos, cara. Quem mais aqui? O Sérgio já comenta. Hoje separei as novidades alternativas do futebol. Não, ele só separou, ele ficou me falando o dia inteiro. Ele só separou novidade alternativa de notícia internacional. Eu falei, Senna, você pode separar, a gente não vai falar, a gente não é um programa de futebol internacional. A não ser que o Herediano da Costa Rica venha jogar aqui. Aí a gente fala a notícia. Se não... Espina por aqui também, um abraço para o Ricardo Espina. A Mauri Leite. E o Luiz Henrique já pergunta sobre a grande polêmica do Cotia. Vamos falar na hora de Série A3, né? Ele já tem até a dúvida que está todo mundo tendo. Todos os outros times ganham com o WO também? O Cotia ser excluído? Vamos ver aí, né? Confesso que eu não até sei o que acontece. Conferir no regulamento depois aqui ao vivo, a gente pega uma brechinha e confere ao vivo. Vamos ao Twitter, rapidinho, quem está no Twitter, antes de apresentar o nosso convidado. Marcelo Xavier por aqui, um abraço para ele. Alexandre Santos, Juliano Medina, um abraço para ele. Carlos Rossano, Glauco Moura, Raul Barros, Igor Souza, Mário Cruz. Mário Cruz também comentando sobre o Cotia. Cotia deu WO contra o Taubaté e fez 4 do São José. A alegria do Vale do Paraíba, o Cotia. Eu tentei falar com o Milton, eu não consegui. Eu queria saber o que aconteceu na Javari ontem, cara. Quarta-feira eu fui ver o São José, eles deram o sangue, cara, pra ganhar da Primavera. Ganharam com gol nos acréscimos. E, tomar 4 do Cotia, cara. Deu zebraça. O Cotia que perdeu pra Francana no meio de semana, né? Conseguiu, né? Conseguiu. Aliás, parabéns pra Itapirense também, que conseguiu empatar com a Francana. Tá louco, né, cara? O Lucas Lima, é isso? Deixa eu ver. Lucas Matos, desculpa. Um abraço para ele, já mandando notícias aqui. A manchete da notícia é a seguinte: goleiro soca árbitro após pênalti e jogo termina com tiros da PM, cara. Isso é na segunda hora do Ceará. Já achei no regulamento que é do WO aqui. Depois a gente fala? Depois a gente fala, quando chegar na hora da 3 a gente fala. Já está definido no regulamento. Aqui é na hora, certo? Bom, vamos... Olha, cara. Olha, eu tô emocionado, cara. Olha, isso sim é um trabalho... São poucos abnegados que... Sim. Pra correr atrás, pesquisar, cara. É uma bíblia, né? Falando que é uma bíblia, cara. É uma bíblia. Já estão chamando assim, já. Do Clube Atlético Linense. Mas não tem outra denominação. Porque não é apenas um almanaque, né? Porque é história do muitos time. Muitos clubes grandes só tem o almanaque, você isso. confere lá a ficha técnica e tal, quem marcou o gol contra tal time, quantas vitórias tem. Aqui não, ó. Clube Atlético Linense, o Elefante da Noroeste, um dos times com um dos hinos mais legais do país, cara. E é o uniforme, talvez, o uniforme mais sensacional de São Paulo. Exatamente. A combinação, eu acho genial, cara. E como colecionador de hinos, um dos hinos mais legais que tem é o do Linense disparado, cara. Né? E olha, cara, são quantas? Mais de 2.000 fotos, né? Tem bastante, hein? Olha isso, olha. Confesso que eu não contei. Olha isso aqui, cara.
Abri uma página aleatória aqui. Animal, né? É Olha, uma página bem legal essa aí. Pra quem gosta de foto Dos anos posada, 50. cara. sensacional. O Milton já tá chorando, né? Total, total. Aqui, ó. Exibindo um futebol corrido, Elefante o elefante da Noroeste. reabilitou-se. E quem é o autor dessa obra-prima, eu diria, cara? Recebendo aqui com muito prazer, foi tudo em cima da hora. Né? Nos 45 do segundo tempo, eu agradeço a presença. Vanderlei Frari Júnior, muito obrigado. E autor dessa. Obrigado pela presença e por escrever essa obra, cara. Obrigado a Pela vocês presença, pelo eu convite, agradeço. né? Agradeço também. Não, muito legal, muito obrigado. Vou começar com a pergunta básica, de como que surgiu, óbvio, torcedor do Linense, acompanha Sim. o time, É. mas aí como que surgiu o clique, pô, preciso escrever sobre a história do Linense. Então, eu já vinha, assim, com essa ideia de escrever alguma coisa sobre o Linense, algum tempo antes de eu realmente resolver que eu ia escrever, né? E, assim, o start mesmo foi quando o time foi campeão em 2010, da Série A2, né? Sim. E no dia que o time foi campeão, eu falei, agora eu vou escrever um livro sobre o Linense. E aí a luta foi grande, né? Muitos anos de pesquisa, corridas para Lins, porque eu moro aqui em Osasco, né? E eu fui para Lins pesquisar para o livro pelo menos umas 10 ou 12 vezes, né? Então por aí você já vê que é E aí sacrificado, né? O que é Porque 500 cada e vez, pouco quase 500 quilômetros, 450. É 100 quilômetros para frente de Bauru, né? Sim. Vocês estavam comentando aqui É. que Bauru é longe, né? 350 Lins é quilômetros. mais Lins é ainda. 450, que é 100 para frente, né? Mais longe que o Rio, né? Então, mais ou menos a mesma distância da capital para Lins é a distância da capital para o Rio de Janeiro. É longe, é chão. Muito É chão, muito chão. Então, foi sofrido, mas assim, confesso que foi também muito prazeroso, né? Porque assim que eu resolvi escrever o livro, aí eu comecei a pesquisar e tal, para ver quem eram os personagens mais importantes da história do clube, né? Porque eu também não conhecia muito a fundo a história, né, do time. Sabia algumas coisas que todo mundo sabe e tal. Aí fui dar uma pesquisada e vi que aqueles caras dos anos 50, da época que o Linense tinha disputado a primeira divisão, aqueles caras que estavam vivos ainda eram figuras-chave nessa história, né? Sem dúvida. Então o Sem primeiro dúvida. cara que eu fui atrás foi o Américo Murolo, que participou daquele time campeão de 52, né? E na final fez 3 gols contra a Ferroviária, né? Que ajudou a levar o time para a elite. Para a elite do Para a Paulistão. elite do Paulistão no campeonato seguinte, né? Porque naquela época os campeonatos às vezes se alongavam, né? Tinha empates, aí tinha que partidas desempate, né? Aí às vezes os caras jogavam de novo, empatava de novo, aí tinha que ter outra partida. Aí tinha prorrogação e eram uns negócios intermináveis. Então, esse campeonato de 52 acabou no comecinho de maio de Foi. 53, Isso né? mesmo. E teve desempate, eu tô com o campeonato aqui, teve desempate na segunda fase, porque terminou Linense, Paulista de Jundiaí e São Isso. Joanense empatados. Exatamente, Aí eles fizeram um torneio de desempate, aí o Isso, Linense classificou e Isso. aí foi jogar com a Ferroviária. Nesse torneio de desempate, se eu não me engano, jogou 2 vezes contra o Paulista. Foi, 2 vezes. foi. Porque ele fez o desempate com a São Joanense. Isso, passou a São Passou. Joanense. Aí ele empatou e com o Paulista empatou e jogou de novo. Jogou de novo, Nossa, exatamente. você subir nessa época era uma coisa Era assim... muito difícil, porque era só um que subia, Era né? só Só um. o campeão, né? E era uma época que E o o futebol do Linense interior ficou era muito 5 bom. anos, assim, Sim. tentando, e todo ano era campeão da região, né? Tanto que lá na região é conhecido como pentacampeão da Noroeste, porque foi 5 vezes campeão da região, sim, né? Sim, por isso- sensacional. E a final no Pacaembu, Linense no 3, Pacaembu. Ferroviária 0. Exatamente. Sensacional. É. 31 de maio de 53. O Isso. campeonato de 52 ainda. Exatamente. Sensacional. Nossa. E aí jogou a primeira divisão de 53 ou de 54. Isso, de 53. 53. Aí jogou de Porque a 53. final foi em 53, mas a primeira divisão. Isso. Mas já começou alguns meses depois Sim. o O campeonato Linense da caiu em 58. 57. Então, o Linense 57. disputou o campeonato de 57, que acabou no comecinho de 58, isso né? mesmo, isso Que mesmo. foi quando eles caíram, mas ainda era o campeonato de 57. Sim. Né?
Legal, legal. Então, quem quiser mandar perguntas pro Vanderlei, por favor. Aproveita. Se eu souber de cor, também não sei tudo de cor. Não adianta perguntar qual foi o autor do gol do aí também já é Nacional pedir 5 demais, a 6 contra o Linense, sei lá. Ó, já temos até perguntas aqui, ó. O Linense foi campeão com 3 gols do América. Américo Murolo. Inocêncio, Rui e Noca. Inocêncio, Rui e Noca, Frangão, Geraldo e Ivan, Isso. Alfredinho, Américo, Washington, Próspero e Alemãozinho. Isso mesmo. 3 gols do América. Essa daí é a linha, na verdade é o time que lá em Lins os velhinhos todos têm na ponta da língua, né? Que sensacional. Que é o da final. Que sensacional. E o primeiro que você foi, então o pontapé inicial do livro foi desse time. Exatamente, o Américo Murolo. Falei com ele 2 vezes. Lá, ele morava em Bragança, né? Ele veio a falecer agora em dezembro passado, né? Ele só fez os 3 gols da final. Não, mas enquanto ele jogou no Linense, ele se destacou de tal forma que ele foi contratado por um time da Itália. Ele foi direto do Linense para a Itália. Na época se comentou muito que seria a primeira transferência internacional de um time do interior e tal. Mas assim, aprofundando mais as pesquisas, eu descobri que não era bem assim, né? Já tinha ido vários outros jogadores de vários outros times, só que caras menos conhecidos e tal. Essa notícia do Américo indo para a Itália saiu na capa da Folha de São Paulo, que na época era a Folha da Manhã, né? Saiu na capa falando que, se eu não me engano, o time italiano, que era Lanerossi Vicenza, pagou 1,5 milhão para o Linense pelo passe dele e deu mais 1 milhão para ele. Então, você sabe que ano que ele foi? Foi em comecinho de 54, se eu não estou enganado. Ele já foi logo? Não, desculpa, 55. 55. Ele jogou no Linense uns 3 anos e meio. Que mais genial. ou menos. Porque ele veio para disputar as finais do campeonato de 52, ele veio no meio do campeonato, junto com mais 2 ou 3 do 15 de Jaú, inclusive o goleiro Inocêncio, o zagueiro Rui e o médio Geraldo. Nossa, que genial. Que genial. 15 já tinha subido Então, tinha subido no ano anterior, exatamente. O Américo tinha sido campeão no ano anterior com o 15 de Jaú. Isso. 15 Jaú disputou um rebolo com o Jabaquara para subir. Isso. Foi o primeiro ano que teve rebolo e o 15 e teve Caicai, não terminou o jogo. O primeiro jogo foi 5-0 pro 15, o Jabaquara ganhou, a terceira partida foi em Campinas. O 15 tinha um timaço. Timaço. E o Jabaquara fez Caicai. Então, a final da segunda do ano anterior foi com o Linense também. Isso. O Linense chegou contra o 15 de Jaú no mesmo Pacaembu, perdeu e aí no ano seguinte subiu. E o 15 subiu e foi cair só nos anos 90. Não caiu ficou mais. muito tempo, né, na primeira divisão. Por coincidência, eu caí exatamente na biografia do elenco. Isso, é o elenco campeão. Aí tem os titulares e depois tem alguns reservas que jogaram bastante também. Eu coloquei as fichinhas, né? Caras, uma mini biografia. Foi muito difícil? Deve ter sido complicado. Não, essas mini biografias até que não foram tão difíceis de levantar, porque, assim, a base que eu comecei a escrever esse livro foi de um encarte que eu comprei de um jornal Correio de Lins, em 2007, quando o Linense fez 80 anos, né? Eu comprei esse encarte, que eram fascículos que vinham, assim, acho que uma ou 2 vezes por semana lá no jornal. Eu comprei o encarte encadernado, né, contando a época de ouro do Linense, de 48 a 57. Então esse foi o ponto de partida, até cito em algum ponto do livro, que esse foi o ponto de partida para começar a escrever o livro. E lá tinha as biografias dos caras e tal. O que eu fiz? Depois eu só complementei, dei uma incrementada, busquei mais informação, né? Para deixar as fichinhas mais completas desses campeões de 52, né? Perguntas, Fernando? Tem alguma? Não, pode falar do pessoal aí. Não, vamos falar do pessoal, então. O Senna pergunta, deixa eu só conferir aqui certinho. Ele pergunta se o clube adotou o livro como oficial, mas só deixa eu ver. Sim. É uma publicação oficial? É uma publicação oficial do clube, com aval do time, inclusive, assim, desde que eu comecei a escrever o livro, eu procurei a diretoria do clube, né? Isso lá em 2011, para tornar isso oficial, né? O presidente anterior, que foi o Rogério Câmara, sempre me apoiou muito, falou, assim, o time não tem muito recurso financeiro para te ajudar, mas no que você precisar de informação ou alguma coisa do clube que a gente puder te ajudar, a gente vai ajudar sempre. E quando você for lançar também, a gente vai ajudar no que a gente puder, né? E o clube tinha bastante
Não, na verdade o clube não tinha muita informação. A maioria das informações que eu retirei foi lá em Lins, na Câmara dos Vereadores, tem um arquivo de jornais antigos da cidade. Né? Olha, que sensacional. Então isso, eu fui pesquisar lá. Eu tive acesso a esse arquivo, né? E consegui tirar muita coisa de lá. Então isso deve ter colaborado muito, né? Bastante, porque tem muita dúvida que às vezes, por exemplo, nessa época que eu comecei a pesquisar, por exemplo, dos anos 40 para os anos 50, saía muita notícia dos times da segunda divisão nos jornais aqui da capital, né? Folha de São Paulo, Gazeta Esportiva, saía muita coisa. Estado de São Paulo. Quem já pesquisou vê que tinha 3, 4 páginas falando da segunda divisão. Não é que nem hoje, que os caras, muita informação. Um jornal do lance, digamos assim, não estou fazendo propaganda, mas a cobertura que eles dão para o interior é ridícula, né? Ridícula. No máximo é uma coluninha com os resultados dos times e a tabelinha de Nem classificação. tem hoje isso mais. E olhe lá ainda. Às vezes sai uma vez por semana, né? Eu já escrevi várias vezes para os caras, assim, reivindicando mais cobertura para o interior, mas eles não estão nem aí. Não esquentam muito a cabeça com isso. Infelizmente. Não, realmente. Agora, você vai perguntar... Não, pode. O Linense, depois que caiu, isso é uma coisa que acontece, poucas vezes ele chegou perto de voltar, né? Ele passou um tempo quando ele cai, o começo dos anos 60, ele chegou a jogar a terceira divisão. Na época que o Linense disputou a primeira divisão, ele disputou de 53 até 57, né? Em 57, quando caiu, já estava meio capengando por falta de dinheiro, né? Porque em 56 o time já fez uma campanha meio sofrível, né? E quase caiu, se salvou ali na Bacia das Almas, né? Mas no ano seguinte, 57, não teve jeito. Se pegar a campanha, foi ridícula do Linense naquele ano. Apesar de ter alguns bons valores, só que como o time não encaixou, sabe? Como acontece, às vezes, os caras montam um time e não encaixa, né? E aí o time caiu, comecinho de 58, no final do campeonato de 57, caiu e aí meio que fechou as portas, né? Fechou as portas porque não tinha mais dinheiro, o estádio também, que era o Gigante de Madeira, já estava caindo aos pedaços por falta de manutenção. Gigante de Madeira. O estádio que inclusive foi construído só para disputa da primeira divisão. Isso, exatamente. Esse também tem uma história muito interessante que está no livro sobre a construção do estádio. Porque o Gilbertão hoje Gilbertão é em outro local, O Gilbertão foi construído em 62, né? Sim. O Gigante de Madeira não. Era um campo já antigo que o pessoal lá de Lins chamava de Estádio dos Eucaliptos, né? Tinha um eucalipto em volta e tudo. Que daí quando o Linense foi campeão em 53, o que eles tiveram que fazer? Eles derrubaram os eucaliptos porque as arquibancadas não comportavam um time de primeira divisão, que eram 4, 5 degraus, assim, cabia, sei lá, 2, 3 mil pessoas no campo, né? Era menor que a Rua Javari, eu acredito, pelas fotos que eu já vi, né? Até tem uma foto no livro, bem legal. E aí eles, assim, em menos de um mês, fizeram um mutirão na cidade, veio o madeiramento do Paraná, sabe? Eles derrubaram aquela meia dúzia de degraus que tinha ali de arquibancada e aí fizeram um estádio para 20 mil pessoas, totalmente de madeira, tinha cabine de transmissão de rádio e tudo, um negócio bacana, tem umas fotos muito lindas do Gigante de Madeira aí. Chamava Roberto Gomes Pedrosa. Que genial. Legal, né? E o Linense acabou ficando um tempão fora assim, jogando terceira divisão mais ou menos. Ele foi voltar a disputar uma fase final em 69. Isso. O que você perguntou, por exemplo, em 57, quando o Linense caiu, ele ficou parado quase 4 anos, voltou só em 61. E volta na terceira divisão. E aí volta na terceira divisão, Isso. que o pessoal daquela época chamava de segunda divisão, mas na verdade era a terceira, né? Isso mesmo. Porque a primeira era especial. Isso, alguma coisa assim. Aí eu sei que o time voltou na terceira divisão e aí demorou alguns anos para voltar para a segunda, né? Sim. Nos anos 60 mesmo já voltou para a segunda. Foi. Porque depois o time foi melhorando, em 69 fez uma campanha muito boa, que tá aí, tem todas as fichinhas técnicas. Que ele chega no quadrangular final. E aliás, o Linense em 69, isso até para o pessoal que não sabe, em 68 teve o primeiro, um parênteses, o único campeão invicto de segunda divisão, que é o atual da Série A2, foi em 68, que é o Paulista de Jundiaí. De 47 para cá, que é esse formato de segunda divisão, só em 68 o Paulista foi campeão invicto. Em 69, a Ponte jogava a segunda,
e ela estava prestes a se tornar campeã invicta também. Ela passou invicta a primeira fase e foi jogar o quadrangular final, Ponte, Francana, Barretos e Linense. Não, era Ponte, Noroeste e Linense, Noroeste e Francana. Isso. Aí a Ponte ganha do Linense no primeiro jogo e tem uma confusão nesse jogo aí, que o Linense alegou que a Ponte jogou com jogador irregular, utilizou jogador irregular. Até no final do campeonato ficou subjúdice. Isso. Então demorou alguns meses para que isso aí se resolvesse, né? O Linense entrou com recurso na justiça e tal. Que a Ponte ganha do Linense, ganha do Noroeste e ela vai pro último jogo, precisando empatar com a Francana para ser campeã, para subir e ganhar o título invicto. E ela perde da Francana. Aí as duas ficaram com 4 pontos e por causa do TJD, que ficou em aberto e ia para julgamento, teve esse jogo final e ninguém sabia quem ia subir. Exatamente. E na decisão, quando teve esse julgamento, vieram 3 rádios de Campinas para transmitir o julgamento para Campinas. Você já comentou isso pra mim. E eles cada voto a favor da Ponte Preta, o pessoal comemorava que nem fosse gol, cara. Aí só assim que a Ponte acabou conquistando o título e o Linense acabou tendo essa participação porque foi justamente o jogo contra o Linense. Eu sei disso porque eu também pesquisei nos jornais da época, né? Então eu fiquei acompanhando o que aconteceu no desenrolar dessas Isso tem até nos jornais daqui, é muito legal, cara. No estado de São Paulo tem uma matéria legal sobre esse julgamento. Eu pesquisei na coleção da Federação Paulista, que eles têm a Gazeta Esportiva quase toda lá. Foi muito lá. Então, tem muita lá coisa ali. Eu fiquei olhando assim com atenção essa temporada, porque isso foi até sugestão de um amigo meu. Porque assim, eu comecei a fazer o livro mais para cobrir o título de 2010, né? Sim. Só que daí foi crescendo e vai aparecendo um monte de coisa interessante, então o projeto vai incrementando, né? Por isso que isso não pode ficar de fora. Então isso não pode ficar de fora, aquilo também não, e aí nada acaba ficando de fora, aí por isso que ficou desse tamanho. Só mostrar a foto, o Vanderlei falou sobre o gigante de madeira. Olha, cara. Aqui, ó. Põe aqui, James, por favor. Não sei se tirar mesmo da frente, né? Isso. Ó, esse é o gigante de madeira. Esse daí é uma foto que, se eu não me engano, saiu na Gazeta Esportiva. Que genial. Nossa, eu não entendi o que ele falou. Que medo, cara. Uma pessoa gritando. Bom, vamos às perguntas do pessoal aqui. Mandando um abraço para o Márcio Fonseca, o Fábio Augusto. Temos algumas perguntas. O Márcio Fonseca pergunta de onde surgiu o apelido Elefante da Noroeste. Ah, tá. Então, isso daí foi uma historinha que eu pesquisei. Também tem no livro essa curiosidade. Vou contar rapidamente. O Linense, de 48 para frente, o Linense foi profissionalizado, né? Então, sempre montou times fortes, né? Nessa época. Tanto que, como eu citei no começo, o time foi pentacampeão da Noroeste seguido, né? Seguidamente. 48, 49, 50, 51 e 52, né? Só que assim, ele chegava ali nas finais, mas não conseguia subir, né? Primeiro ano, o Linense chegou na final contra o 15 de Piracicaba, perdeu aqui no Parque Antártico, não subiu. Aí no ano seguinte foi campeão de novo lá da região, entrou no rebolo ali para subir, não conseguiu. No ano seguinte, mais uma vez, aí no 4º ano seguido, o Linense chegou na final de novo contra o 15 de Jaú, que a gente acabou de falar, né? E não conseguiu subir de novo. Aí tinha um repórter da Gazeta Esportiva, que, se eu não me engano, uma pessoa me falou que era o Emílio Colella, que disse assim, ó, poxa vida, o Linense parece um elefante, né? Porque é persistente, mas é muito pesado e não consegue subir, né? Não consegue subir. E aí, essa conversa assim, e nessa época também, o pessoal da Gazeta, eles criaram vários personagens assim para representar os clubes do interior, né? E então a ideia do elefante foi da Gazeta Esportiva, entendeu? Que genial. E aí acabou pegando, tanto que quando o Linense foi campeão em 52, já no campeonato seguinte da primeira divisão, eles mandaram fazer uma camisa com o distintivo e o elefantinho. Nossa, que em genial. cima. Aí tem uma pequena ilustração do elefante do meu amigo Gustavo Duarte, que fez muito tempo o Charges pro lance, né?
E fez um elefante sensacional, né? Espetacular. O pessoal pergunta, vamos lá, deixa eu ir na ordem aqui, o último foi o Márcio Fonseca, Fábio Augusto, perguntando do relacionamento do Linense com os outros times da cidade. Chegou a ter o comercial, cacete de cabeça comercial. Comercial de Lins. Né? Sim, o Comercial de Lins disputou um ano só na segunda divisão. Essa aqui também é do Gustavo Duarte, que é o Fausto e o Américo Murolo. Que genial, cara. Então, eu peguei um cara do passado e outro do presente, né? E pedi para ele fazer uma charge, né? Vamos ver se o James pega aqui. Que o Muito Fausto, legal. Recentemente, é o que vem à cabeça, né? Sim, o Fausto é um dos caras mais conhecidos do Linense, né? Até por ter feito muitos gols decisivos e importantes, né? Nossa, o Luiz mandou um comentário aqui, é verdade. A gente foi ver Argentina e Suíça na Copa em Itaquera e a gente encontrou o presidente do Linense. Ah, foi? Com a camisa a gente foi falar, pô, uma camisa do Linense, que legal. A gente foi conversar, eu sou o presidente do time. Só. Puta, meu, a gente adora o time, que legal. Aí ficamos trocando uma ideia com ele. Quem foi? O José Hugo? Nem lembro, cara. Se eu olhar, eu vou saber quem é, mas era o presidente do Linense do ano passado. Tem uma foto dele, porque ele também botou uma palavrinha cara. Dele aqui no... Pô, Argentina e Suíça, você vê um cara com a camisa do Linense, você vai falar com ele, claro. Não tem jeito. Aqui, ó. Ele mesmo. Ele tava em Argentina e Suíça. José Hugo, Isso gente mesmo. fina. O Vicente também perguntou qual que é a origem do elefante como mascote. O Pucci falando que o lance hoje anunciou Juventus e Inter como 1-1, você viu? 1-1? Saiu errado o resultado. Legal. Ou seja, pro Brasil inteiro o Juventus e Inter foi 1-1. Ah, mas isso é uma coisa que tá acontecendo direto. Mas foi 2-0. Só... Tem uns sites aí que vão falar dos jogos. Quarta-feira, um parênteses, eu fui ver Flamengo e Itapirense. O primeiro gol do Flamengo, o cara cruza na área, entra o rapaz do Flamengo, cabeceia e faz o gol. E num dos sites aqui fala que foi uma jogada muito bem trabalhada do ataque, um toque rápido de bola, que terminou com o chute firme do fulano. Fala, porra, eles não estavam no jogo, não inventa, cara. Fala que foi o fulano que marcou o gol e não inventa a descrição de gol, cara. Bom, então, só voltando à pergunta do Twitter sobre o relacionamento com o comercial, o Linense chegou a enfrentar o comercial alguma vez? Sim, então, no campeonato de 1949, foi o único campeonato que o comercial disputou na segunda divisão, como profissional, né? Porque até então era um time amador lá da cidade, que jogava várias vezes com o Linense, mas sempre no amadorismo, né? Em 49 eles resolveram que eles queriam disputar. Até tem uma curiosidadezinha, tem a campanha do comercial no livro também. Olha só, olha aí. Tem a campanha. Nossa, então, eu achei que seria interessante colocar por causa disso, né? Nesse ano o comercial foi um time que se profissionalizou, mas disputou só esse ano, porque era muito dispendioso, né? E aí os caras, no final do campeonato, eles falaram, não, já deu, acho que mais do que fizemos a um nossa livro parte. Sobre o Linense, é um livro sobre a cidade de Lins. Sobre a cidade de Lins, No começo do livro até tem 2, 3 páginas falando um pouquinho da história de Lins e tal, né? Na introdução, né? Seria um prólogo, né? Antes de iniciar a história do Linense propriamente dita. Futebol na cidade. O Luiz Henrique pergunta, o livro possui resultados contra outras equipes? Sim, é um almanaque do Linense também. Não, então, esse livro, todas as fichinhas de jogos que tem são só do Linense. Tá. Além dessas do comercial que eu falei, né, que eu peguei a campanha de 49 sim, e mas coloquei. o Linense contra outras... Sim, mas assim, eu coloquei as escalações completas quando eu consegui obter, só né, do Linense e do outro time também, sim, do adversário também. Não, por que ele pergunta? Porque ele é pesquisador do América de Rio Preto. Ah, tá. E aí ele pergunta, ele sabe informar quantas vezes o Linense enfrentou o América? Ah, não sei, porque eu não tenho... Não, e assim, como o clube mesmo não tem dados exatos, é uma coisa que eu não tenho nada exato, assim, principalmente antigo, né? Assim, eu tenho intenção de, a partir desses dados que eu já tenho, futuramente escrever um almanaque com todos os jogos do Linense, né? Eu tenho essa intenção. Mas isso aí acho que vai demorar alguns anos, porque é um trabalho mais árduo. Esse aqui demorou o quê? 5, né? Esse demorou quase 5 anos. Quase 5 anos, né? Eu terminei ele o ano passado, só dei uma atualizada com o campeonato do ano passado para ficar mais atualizado, né? Porque eu tinha fechado o conteúdo dele um ano antes, né? Como não consegui lançar antes, aí aí eu atualizei para esse ano, eu já coloquei o campeonato do ano passado e até tem a campanha do time júnior que fez
Copa São Paulo desse ano Sim, ainda tem aqui sim. os resultados, né? Você é de Lins? Você nasceu em Lins? Você tem Não, alguma ligação? meu pai é de Lins, ele é nascido em Lins. Eu nasci aqui em Osasco mesmo. Ah, né? tá. Mas eu costumo Mas falar que eu sou 50% linense, É porque verdade. o meu pai é nascido em Lins, mas os irmãos deles ainda moram lá, né? Os meus tios. Então a gente sempre vai para lá, todo ano, 1, 2 vezes por ano, quando dá. A gente sempre vai para lá e eu vou lá para lá desde pequeno, né? Então tem esse laço afetivo com a cidade, né? Eu gosto muito de Lins. E Legal. com as pesquisas do livro, eu acabei fazendo muitos amigos na cidade. Porque assim, quando eu ia para Lins, eu ficava mais no sítio lá dos meus tios, então eu não ia muito para a cidade, não tinha muito contato. Ficava lá mais no sítio, Sim. brincando com os meus primos e tal, né? De esconde-esconde, pega-pega, essas coisas, né, de criança. Mas por ocasião das pesquisas do livro, eu acabei fazendo muitas amizades legais lá em Lins, que se tornaram grandes amigos. Muito legal. E é uma das torcidas que mais vai, cara. Tem até uma pergunta aqui Isso é sobre sensacional. Sim. São- Até esse ano o pessoal estranhou um pouco, porque o time não estava indo tão bem, juntou uma certa birra contra o pessoal da diretoria, que não conseguiu formar um time mais competitivo e tal. E aí o pessoal esse ano foi pouco. Se você comparar com os campeonatos anteriores da Sem primeira dúvida, divisão, sem que a média era de 2.000 a 2.500 pessoas lá em Lins, É um belo que público. para uma cidade de 70 mil habitantes é um Tá público ótimo, ótimo, tá né? ótimo, tá ótimo. Porque tem cidades muito maiores aí com times na primeira divisão que não levam às vezes 500 É pessoas no verdade, campo, né? é verdade. Itu, Bragança, né? Ah, São Itu. algumas que eu posso citar, né? Sem dúvida. Você vai, eu já fui em Itu 2 vezes. Você vai no estádio, aquele Tem estádio ninguém pra maravilhoso, tem meia Não dúzia de tem gato ninguém. pingado assistindo o jogo. Então é até chato, porque se tivesse um estádio daquele lá em Lins, nossa, eu acho que ia encher sempre, porque vem gente de toda a região quando tem jogo contra os grandes, né? Palmeiras, São Paulo. Até a pergunta do Lucas, do Lucas Sartorelli, se você tem alguma pesquisa a respeito do número de torcedores do Linense. Porque ele diz aqui que já chegou a ler que a cidade tem 70 mil habitantes Sim. e pesquisaram 45 mil torcedores. Não. Bom, Eu acho que é muito, né? Não, 45 mil. eu não sei dizer ao certo, assim, eu me baseio muito em quem vai no campo, né? Assim, porque assim, se falar que é torcedor do Linense e morar na cidade, que não é uma cidade grande, dependendo do lugar que você mora lá, você pode ir a pé pro campo, né? Imagino. E nas divisões inferiores, era mais barato, era 5, 10 reais o ingresso, então o pessoal agora já- comparecia em peso, né? Agora na primeira, que fica um pouco mais caro, Aí é aqueles mais difícil. vai mais os que são mais fanáticos mesmo. Sim. Mesmo assim é um número muito bom, 2.000, 2.500 Tá pessoas. ótimo, tá ótimo. Eu acho No um futebol número atual tá sensacional. Com certeza. né? Então, Tem pergunta? Não, era pra dar uma geral até a história que a gente falou até 69, que jogou a segunda. isso. E o Linense ele jogou a segunda até 76. Aí ele, 77 ele jogou a terceira, Então, que era pra ter tido uma final, exatamente. Aí, não teve a aí tem uma final. história curiosa. que era de pra ter sido o 77. Ginásio Pinhalense e Linense a Isso. final, deram Nossa, o título foi esse pro jogo. Pinhalense. Exato. Aí Então, o Linense foi disputar mas o isso- acesso num pentagonal. Isso aí não está correto, sabe por quê? Eu também pesquisei a fundo esse campeonato de 77. O que aconteceu nesse ano? 77, eu não sei por que cargas d'água, teve um remanejamento de time e time que não queria disputar e tal. Eu sei que quando os caras formaram os grupos ou o número de times que ia disputar essa segunda divisão, sobrou uma vaga, entendeu? Porque algum lá desistiu. Sim. Isso eu não me lembro de cabeça. Aí, o que aconteceu? Existia um torneio da morte que foi preliminar ao campeonato. Isso mesmo. Que o Linense disputou, ele teria disputado contra o Bragantino, só que o Bragantino deu WO, se eu não me engano, em Jaú. Tem as fichinhas desses jogos no almanac. Tem a ficha disso Tem aí? a ficha Genial. desses jogos, aí tem. Depois ele jogou contra quem que foi, caramba? Agora não vou lembrar de cabeça. Deixa eu dar uma colada aqui. Rapidinho, peraí. Nesse ano, eu sei que o Linense fez 2 jogos assim no campo, né? Que na verdade em 76 ele nem foi tão mal Isso, acho pra que jogar aqui. a terceira em 77. Exato, então, ó, ele ganhou de WO do Bragantino no dia 10 de abril de 77, em Jaú, que seria um campo neutro, né? Sim. Depois o jogo seguinte foi contra o Sertãozinho,
que o Linense ganhou de 4-1 em Catanduva, tá? E o que seria uma final para decidir quem disputaria a segundona foi novamente em Jaú contra o Americana, né? Sim. De Americana. Precursor E aí, do azul e branco, precursor do E aí o Linense perdeu de 3-2 num jogo muito polêmico que consta aqui nas notícias que o árbitro teria agredido um jogador do Linense, depois expulsou ele. Aí o Americana ficou. Exato, na aí o segunda, Americana que era pegou a vaga e intermediária. o Linense ficou no que seria a terceira divisão, Isso, né? que era chamada de primeira, mas na verdade era a terceira. Exato, aí disputou essa terceira divisão, Aí né? teve a segunda fase, que aí eram 2 grupos, Isso, eram e era 2 grupos. definido que o campeão de cada grupo fazia final. Isso. E o Pinhalense fez 12 pontos num grupo e o Linense fez 10. O Pinhalense fez mais pontos, então o Pinhalense Então, é campeão. mas isso daí não está correto, sabe por quê? Mas isso eu tenho um documento da federação que fala Então, isso. mas isso Que eles aí não ficaram tá, sem porque saber. assim, eles mudaram o regulamento no decorrer. Isso era direto. Porque isso daí, ó, o que estava determinado antes era que houvesse uma final. Sim. Só que daí teve um enrosco do Pinhalense contra um outro time do grupo deles lá, que daí se arrastou pelos tribunais e foi só disputar um outro jogo, não sei quanto tempo depois Foi lá. mesmo. E aí faltou data para disputar uma final entre Linense e Pinhalense, para ver quem seria o campeão de 1977. Isso daí ainda vou aprontar um dossiê e vou levar lá na federação para eles reconhecerem o Linense como Sim. campeão. Porque eu acho que assim, como não teve final, os dois têm que ser declarados campeão. Sem dúvida. Então nas publicações da federação tem que sair o Linense como E campeão. na publicação Porque da lá em federação Lins, é o Pinhalense. se você perguntar lá em Lins, todo mundo vai te falar que É o o Linense é o Linense. campeão. É. Porque foi campeão legítimo, entendeu? O que aconteceu foi um problema esse do Pinhalense, foi um Pinhalense em amparo. O TJD anulou a vitória porque tinha jogador irregular. E você vê, era um torneio que estava rolando em setembro e outubro de 77. O TJD foi julgar, determinaram um novo jogo. Isso. Foi em fevereiro de 78, Então. final de fevereiro de 78. Exatamente. Aí o Pinhalense ganhou esse jogo do amparo e declararam campeão. Falou, então o Pinhalense é campeão sozinho. é. Mas eu já vi publicação colocar os dois como campeões, mas na federação eu já Então. encontrei documento que o único campeão é o Pinhalense. Pois é. Tanto que o Linense foi jogar um pentagonal depois e o campeão desse pentagonal subia com a segunda vaga. Aí o Linense ganhou, empatou em ponto com a Guairense. Guairense. Só que aí o Linense acabou subindo. Aí ele ficou um bom tempo na segunda divisão. O Linense, isso eu já fiz a pesquisa aqui, ele chegou a cair em 79 Isso. da intermediária. Isso Ele foi mesmo. 20º colocado. Isso mesmo. E o regulamento original, Se eu não me engano, ele no mesmo rebaixava. ano o Paulista também caiu, não foi? Isso Eu sei mesmo. porque um amigo meu de Jundiaí, ele vive falando disso aí, né? Isso mesmo. Naquele ano de 79. Só que aí mexeram era pra tudo. ter caído o Paulista e o Isso mesmo. Linense, aí fizeram mesmo. uma virada de mesa lá e não caiu ninguém. Eles viraram a mesa porque o que acontece? De 79 você tinha 5 divisões aqui. Em 80, meteram uma canetada, reorganizaram tudo e todos os rebaixamentos foram cancelados. Então o Linense que caiu acabou ficando na intermediária em 80. Isso. E daí continuou a jogar. Exato, essa do Paulista de Jundiaí aqui. Mas foi igual 93, que teve time que subiu e não subiu porque fizeram a Não, essa não. Os acessos foi tudo direitinho. Só que não teve queda. Ó, Paulista de Jundiaí, quer ver? Em 79, os dois rebaixados. Da intermediária para a primeira divisão, que é da segunda para a terceira, Linense e Paulista. Os dois foram rebaixados e acabaram ficando na boa. Isso mesmo. E o Paulista nunca tinha jogado terceira até então. E ele continuou sem jogar, só foi jogar nos anos 90. Sim. Só que aí o Linense depois ele ficou um bom tempo na intermediária fazendo campanha. Os anos 80 foi muito ruim, né? Ele chegou a ser rebaixado. Bem sofríveis, eu diria. Quer ver? Até isso daqui tem na mão, cara. Ele tem umas classificações assim nos anos 80. Cara, ó, ele chegou a ser 51º, 49º. Aí ele jogou até 90, a segunda. Jogou a terceira até 93. E aí em 93 você vê a famosa reorganização. Jogaram o Linense na B1B. Aí é o campeonato que ele não termina, né? Isso, começou, mas parou. Você sabe Na se verdade, teve... eu não tive acesso a essas fichas de 93, então eu não sei o que aconteceu exatamente nesse ano. Ó, de acordo com os arquivos, o Jurandir, que é um dos precursores aí dos Jogos Perdidos, eu vou até passar aqui. Isso é o que ele tem da época, aquelas coisas que ele anotava, Legal. aquela... Depois você me passa isso daí que eu não tenho. Anos Sim. 80 e 90,
é uma época que eu não tenho dificílimo. muita informação sobre o Linense. Cara, você encontrar alguma Foi- coisa disso é dificílimo. Mas é difícil porque a federação perdeu muito dessa súmula. Perdeu assim. muito, perdeu muito. Eu ouvi falar que teve um incêndio na Isso. antiga... Na Brigadeiro. Na Brigadeiro, né? É. E o que não foi perdido, súmula na federação você tem de 91 para cá, e de 91 até 95 algumas coisas. O que não foi queimado no incêndio foi doado para reciclagem para o Hospital do Câncer, Puxa. que é uma coisa sensacional. O Linense em E eles 94... não fizeram um microfilme disso. Não fizeram. Simplesmente foi perdida toda a história. Poxa vida. Em 94 eles pararam o campeonato na 11ª rodada, eles pediram afastamento, falaram, a gente está pedindo licença, e essa licença ele só foi voltar em 98. 98, É, durou um tempão. 98. Só que ele voltou aí já na B1B. com outra mentalidade, né? Sim, na verdade assim, 98, pelo que eu fiquei sabendo, eles, para não ter um time muito dispendioso e tal, o que eles fizeram? Pegaram o dinheiro lá dos caras que tinham grana em Lins, juntaram lá e simplesmente foram pegando os caras que jogavam bola ali na cidade. Sim. E nas cidades vizinhas. Cafelândia, Promissão, Getulina, Sim. entendeu? Então, nesse time de 98, você não vai ver nenhum cara assim de muito longe. Os caras eram todos os que moravam ali por perto, né? Mas ele fez, eu lembro que foram campeonatos bastante dignos, né? Sim. Que ele foi jogando tranquilo, Inclusive, foi fazendo bom. E ele voltou na B2, né? Que era o é. equivalente à 5ª divisão. Perfeito, é isso mesmo. Inclusive, em 2000, eu lembro que eu acompanhava assim. Aí eu acompanhei mesmo, comecei a acompanhar o Linense assim, avidamente em 2000. Por quê? Porque eles estavam com um time super competitivo. Sim. Eu não sei se você lembra, mas na primeira fase eles terminaram em primeiro. Foi disparado. Primeiro na primeira fase. E aí aquilo me animou, né? Aí quando começou o mata-mata, eu não lembro se Eles foi caíram nas quartas no de primeiro final. ou no segundo mata-mata, eles perderam do Guaratinguetá, né? Isso mesmo. E aí foram eliminados com a Isso campanha mesmo. brilhante que eles tinham Só feito. que eles acabaram subindo em 2001, né? Isso, mas Foi o aí em acesso 2000, de 2001. no acesso de 2001 foi por causa do Rio São Paulo do ano seguinte, não foi isso? Isso, que subiram. Porque acabou daí subindo um monte de subiu time. 4 a mais, né? Isso mesmo. Porque os times grandes de São Paulo iam disputar o Rio São Paulo, então Eles acabou que aumentaram os times. todas as divisões inferiores, 4 a mais subiram para as divisões subsequentes. Né? Sim. E aí Isso é acabou genial. beneficiando o Linense, que não tinha subido por um triz no ano anterior. Aí acaba subindo na Aí leva. acabou subindo nesse Aí ele bolo. aí ele sobe pra B1, ele vai bem em 2002, 2003, 2004, bate na trave os 3 anos. Exato. E em 2005, mais ou menos, aí ele sobe em 2006, da segunda Isso, 2006. Mas em 2006, pelo que me consta, o time quase que parou de novo por falta de grana e tal. O que me contaram que teve uma má administração, não sei o que aconteceu. Que ele foi mal em 2005. Tipo. Então, ele é eliminado e aí, na primeira começou fase. a disputar 2006, aí eu não sei quem era o presidente na época, mas o cara pensou em desistir. E aí foi quando aconteceu uma coisa que eles chamam lá início de grupo de apoio, que daí juntou lá uns caras poderosos lá de Linense e falaram, não, o Linense não vai parar. E aí os caras, meia dúzia de caras que até citam aqui no livro, eu não sei todos os nomes de cabeça, né? Mas os caras, meia dúzia de caras assim, se juntaram e falaram, não, o Linense vai continuar. E aí bancaram o Linense até o final e o Linense conseguiu o acesso. E acabou subindo, né? Exatamente, Em 2006. 2006. Aí 2007, que vale, eu acho que precisa ser mencionado, Sim, joga A3 e vai jogar a Copa Paulista. Isso. Que até o Push deu uma provocada aqui. E tem aquela final. Aquela Diz que final é a maior épica vitória contra o do- Juventus, né? o Push Nesse diz que é a jogo maior contra o vitória da Juventus história eu do tava na Linense. Javari. Aquele jogo Aquele foi. jogo- Orlando fez o jogo Ah, em Lins, Sensacional. 2x1 esse pro jogo. Juventus lá. E o jogo daqui é uma das coisas mais. Mais fantástico, um dos jogos mais fantásticos que eu já vi na vida. de todos Independente os tempos, assim. de divisão, de Independente. campeonato, O aquele que jogo. aconteceu na Javari aquele Sim, dia é foi uma coisa épica, né, eu diria. Aquilo é Foi. sensacional, é uma Até das por coisas mais isso, absurdas. porque o vice-campeão também ganhava uma vaga no campeonato da Série C daquele ano, Sim, do ano seguinte, sim. né? Poxa, aquilo lá foi comemorado no início como se fosse um título. Claro. Até porque claro. o pessoal levou uma taça para lá, que era a Sim. taça de vice-campeão, né? Então, assim, os caras não ficaram tão tristes assim de terem perdido o título por causa dessa vaga, porque o Linense até então nunca tinha disputado nenhum campeonato nacional.
E né? foi pela primeira Foi vez. pela primeira vez o de E 2008. ficou a... Ficou até a última rodada. E ficou a 30 segundos de ser campeão da Copa Paulista. Então, pois é. Quando o Fausto faz o gol de pênalti nos acréscimos, a gente estava atrás do gol que o Linense Foi uns atacou. 47, Foi, né? já foi nos acréscimos. Vocês estavam atrás do gol? Do gol que ele fez, Ele fez o gol? É. Eu tava ali perto da grade, cara. Quando ele fez o gol, eu subi na grade, gritei, é campeão e tal. a gente, na época eu adoro o Linense, mas eu tava torcendo pro Juventus. Sim. E quando o Linense faz o gol, você fala, cara, 47 minutos eles fizeram 3-1, acabou. Acabou. Que aí caiu a ficha do pessoal que tava em volta. Sim. Falou, cara, acabou o jogo, como é que pode? Agora, o genial dessa final, quando a gente tinha o programa de terça-feira, o árbitro é o Sereta, né? Sim. É o Sereta. Sim. E o lance do gol do Juventus, ele começa, a bola é lançada na área numa falta no meio campo. E o Sereta, ele explicou pra gente que ele não ia dar aquela falta. E ele acabou dando, não é que não ia dar, mas tipo, já tava para acabar o jogo. Acabou dando a falta e o Juventus ia bater aquela falta rápido. Eles não iam jogar na área. Eu não lembro qual é o jogador que gritou, falou não vamos bater isso daqui rápido, a gente vai jogar essa bola na área. Se bate rápido, ele ia acabar o jogo. E no lance, quando a bola vai para a área, o cara do Juventus chuta, que bate na mão do cara do Linense, isso o Sereta conta. E dá pra ver no vídeo do jogo. Ele leva o apito na boca, ele ia marcar o pênalti. Ele fala, se a bola não entra, mas aí no rebote o cara chutou, no rebote o cara gol. chuta e faz o gol. Mas na hora que bateu, ele levanta o braço pra dar o pênalti. Você imagina se marca um pênalti ali. Ixi, Maria. Aos 49. Tem que ser macho, hein? Nossa. Aquela final Aquela final foi espetacular. Ela começou morna, mas depois do Nossa, absurdo. segundo tempo virou de uma forma... E o Juventus perde um pênalti no primeiro tempo. Sim. Absurdo. O cara o Elias chutou, faz 1 a 0 pra fora, eu acho, né? Isso. Chutou O Elias pra faz fora. 1 a 0 um golaço da intermediária. O Juventus podia fazer 2 a 0 e perde o pênalti. E depois, pô, o Linense vira e é... Nossa, esse jogo eu nunca vou esquecer, é memorável. Não, ele é antológico, cara. Pra qualquer lado, pra qualquer pessoa que tá assistindo. Tanto que, ó, nesse livro aqui também tem uma crônica que fala desse jogo. Não sei se você conheceu o Luiz Fernando Bing, que era amigo meu. Amigão também. Amigão. E aí eu pedi autorização para a esposa dele e coloquei a crônica que ele escreveu logo depois do jogo. Eu coloquei aqui porque eu acho que tem tudo a ver com o Linense também. Total. Porque o Linense, além de ter participado dessa final, a visão de time pequeno que ele coloca na crônica tem tudo a ver com o Linense. Não, o Bindi era... Então eu achei que Bindi era gênio, cabia, né? O primeiro convidado da história desse programa é o Bindi, cara. É mesmo? O primeiro convidado do nosso quando a gente tinha. O Bindi Isso faz falta, Nossa, muita falta. Muita falta. Até arrepia, cara. Faz muita falta. Ó, as últimas perguntas antes de ir pro comercial. O Fôlego pergunta, primeiro sobre o jogo do Juventus, o Pucci disse que é a maior vitória da história do Linense. Ele é juventino, óbvio. Porque aquele jogo o Linense ganhou, né? De 3-2. Foi. Apesar do Juventus ter sido campeão, o Linense ganhou, né? Verdade, ele foi Só campeão que com derrota. como o Juventus tinha a melhor campanha, né? Eles tinham ganho o primeiro jogo em Lins de 2-1 e aí Eu perderam. confesso que eu não achava que o Juventus ganhava em Lins aquele Eu primeiro também jogo. não, mas o Lins Não jogou achava. muito mal. Jogou mal demais muito aquele mal. jogo. E o Orlando foi pra Lins cobrir aquele jogo. E a final aqui foi eu que fiz. Ó, o Fôlego, caindo também nas perguntou se tem o Mauaense 5, Linense 2 aqui no livro. Eu achei, ó. Achou? 20 de 9 de 2003, no Pedro Benedetti, Mauaense 5, Linense então. 2. Tem algumas tabelinhas de Pelas B1 de 2003. de resultados que eu não conseguia levantar a ficha inteira, então eu coloquei pelo menos os resultados, né? Só que ele não disse que na ida foi 3-0 pro Linense. Essa parte ele esconde. Provavelmente ele foi para Lins, né? O Matheus Alves Mota, ele perguntou sobre quantos escudos teve o Linense. Bom, os que eu descobri são esses que eu coloquei no livro, né? Põe aqui, ó, James, Tem uma por página favor. só dos escudos do Linense. Põe Né? aqui na minha câmera. E aí eu James. cito em que épocas eles foram usados, né? Porque naquela época, nas épocas mais antigas, anos 40 e 50, o time usava o uniforme um bom tempo, né? Até ficar furado, né? Sim. Então, quer dizer, às vezes eles mandavam fazer um uniforme novo, com um distintivo diferente, só que eles continuavam usando o velho, revezando, né? Inclusive Então, tem a parte dos uniformes também. tem vários uniformes históricos do Linense aí, que foi um cara daqui de São Paulo que fez pra mim o Evaldo Júnior. Ele tem um site espetacular de uniformes que ele desenha, nossa, cara. E aí eu pedi para ele fazer alguns do Linense. O Linense já foi tricolor. Né? Alguns importantes do Linense. Eu não sabia não. Aqui, do põe Linense. aqui, James, por favor. Aí, Na próxima página vai ter um outro também que é bem mais parecido com o do São Paulo. Se você...
Esse aqui. Exatamente. Esse aqui de baixo. Aham. É um uniforme que eles usaram nos anos 50, né? Esse tricolor. E, antes do intervalo, vamos para a última pergunta do intervalo, depois eu arrumo aqui. Tá. Pergunta que veio pelo Twitter. Pergunta do Alexandre Santos. Pergunta qual é o maior rival do Linense, Penapolense, Marília ou Noroeste? Olha, como eu não sou de Lins, eu não tenho esse ranço contra nenhum dos adversários, né? Tá. Mas os meus amigos lá de Lins, eles têm um ódio mortal do Penapolense, entendeu? Então, esse ano que o Linense conseguiu sobreviver... Aliás, a capa podem ver na página da FATV no Facebook, tem a capa do Jornal de Lins. Do Correio de Lins, né? Que é maravilhosa. Obrado Penapolense. Obrigado, Penapolense. Alguma coisa assim, né? Porque, pra quem não sabe, o Penapolense tomou o gol no último minuto. Exatamente. E acabou sendo rebaixado e o Linense ficou. E o Linense ficou. Então, aí foi uma felicidade dupla pro pessoal lá de Lins, né? Os atleticanos. Por quê? Porque o Linense, além de não ter caído, ainda caiu o Penapolense, né? Então os caras comemoraram duplamente. Porque é um time que eles têm um ódio mortal mesmo, o pessoal lá de Lins. É o Penapolense. Penapolense é o maior rival do Linense. Eu já ouvi falar até que o Tupã é rival também, né? Não, então, os adversários ali da região são os mais fortes, né? Assim, em termos de rivalidade regional, Noroeste, o Marília e tal, né? Mas o Penapolense, segundo eu soube, assim, mais recentemente é o rival, assim, que o pessoal tem ojeriza, né? Bom, vamos então para o nosso comercial? Vamos para os nossos patrocinadores, os reclames do Plim Plim, que beleza? E a ficha técnica desse americano em Linense é genial, cara. E o árbitro que você falou que deu a confusão, o famoso Ulisses Tavares da Silva Filho, que era diretor do Força. Só, né? Que sensacional, cara. Mas garanto que se você perguntar essa história pra ele, acho que ele vai negar, né? Eu fiz uma pergunta pra ele, eu não vou nem falar aqui no ar, cara. Teve uma semifinal Corinthians e Palmeiras em 86, primeiro jogo semifinal Corinthians 1-0. Até hoje tem palmeirense que fala dessa arbitragem, cara. E eu fiz essa pergunta pra ele, ele ficou meio desconcertado, mas tudo bem. Bom, então vamos para o comercial, certo? Na volta a gente comenta, vamos falar mais sobre o Linense, óbvio, mas temos que falar de Série A2, Série A3, tem final da Copa do Nordeste para falar, porque o melhor jogo do final de semana foi nas semifinais da Copa do Nordeste, cara. Sem dúvida nenhuma. Bahia Sport, cara, foi o melhor jogo do final de semana disparado, cara. Não tem que falar do Cotia aí, que o bicho tá pegando com o Cotia, cara. Até corrigir aqui, a página do Primavera já postou, oficial do Primavera já postou besteira aqui. Mas vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais FATV, tá certo? Reclames do Plim Plim na tela. Primavera na Globo. Mundial de Fórmula 1, Grande Prêmio do Japão. Ayrton Senna lutando pelo tricampeonato. Quinta e sexta, depois do Jornal da Globo, você acompanha ao vivo a briga pela pole position nos treinos oficiais. E na madrugada de sábado para domingo, depois de Supercine, emoção e velocidade. Grande Prêmio do Japão, ao vivo. Mundial de Fórmula 1. Acelerou, venceu. Mangada toda gelou, porque em vez do Raimundo falar, foi a estátua quem falou. Nós viemos aqui para beber, para conversar. Cerveja Antártica, cerveja nossa. É um novo sucesso que surge. Passat. Enlouqueci desde que te vi. A beleza do Passat foi criada por inteiro. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. O Passat é uma potência em desempenho. Na ultrapassagem, por exemplo, ele vai de 80 a 120 em segundos. Mas mesmo assim, foges de mim. E tudo isso com 12 quilômetros por litro. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Você merece conhecer o sucesso. Passat. Guardarei seu nome então
sempre no meu coração. Do perigo, arrisca tudo por uma boa aventura e faz de qualquer bandido um brinquedo de criança. Patrine, daqui a pouco. Chegou o Disque Gugu pra divertir toda a garotada. O que é? Cai em pé e corre deitada. Isso mesmo, ó. Cai em pé e corre deitada. Se você quiser matar esta e muitas outras charadas, ligue pra mim. Você vai ficar sabendo a resposta primeiro que seus amiguinhos. Antes de ligar, peça pra mamãe. Disque Gugu. Bom, maravilha, tá aí nossos comerciais. Eu nem vi o que passou hoje. O papo aqui tá... Não, é porque são patrocinadores assim. Já estão pagando o nosso salário. É, lógico, pagando nosso salário, nosso departamento comercial trabalha aqui. É verdade. Né, E no momento a pleno vapor. No né? momento que o seu Natal perde o perfil dele no Facebook e criou outro. Tem uma Perdeu? nova foto aqui do seu Natal. Que beleza. Quando a gente foi para São José, na outra semana, ver São José FC e Sertãozinho, ele perdeu o acesso do Facebook. Bom, mandando um abraço para o Ale Viana. Bela camisa do Ale. 15. Ô, Ale, valeu. O Ale é, porra, da casa. É o síndico da Rua Javari. Que beleza. É o Ale é o Timbaia, cara então. que- Vou chamar o síndico. total. Gente finíssima. Ó, passa rapidinho, pedindo licença pro Vanderlei, passa rapidinho alguns resultados. Em Santa Catarina estão definidos os rebaixados, certo? Guarani e Marcílio Dias. Sim. O Avaí não acabou caindo, apesar da nossa torcida. Sobrou para o Guarani de Palhoça e o Marcílio Dias rebaixados para a segunda hora de Santa Catarina, certo? Final será Joinville e Figueirense. Nenhuma surpresa, né, cara? Na Copa do Nordeste, Bahia e Ceará vão fazer a final. E digo e repito, os dois melhores jogos do final de semana foram as semifinais da Copa do Nordeste. Bahia e Sport é um eu jogo... prestigio o futebol do interior, eu estava nos estádios. É. Eu estava vendo o Paulista catando vence ontem. Mas Bahia... Não, foi um belo jogo, eu vi Bahia um e compacto Sport depois, muito bom. Foi um jogaço, cara. No Maranhão estão definidas as semifinais do Campeonato Maranhense. Moto e Sampaio, São José e Imperatriz. Com isso já sabemos que ou Sampaio ou Moto não vai para a Copa do Nordeste no ano que vem. É verdade. Porque um dos dois vão morrer aí na semifinal, certo? No Piauí, definido também a semifinal do primeiro turno. Teremos River e Piauí. O Caiçara pegará o Parnaíba. Torcida pro Caiçara, né? Sim, sim. Dos quatro é o mais alternativo aí. No Pará também semifinal do segundo turno definido. Remo e Paragominas, Paysandu e Paraupebas. Certo? Lembrando que pro Remo ir para a Série D, ele obrigatoriamente tem que ser campeão do segundo turno. Senão ele não vai. Senão ele não vai, porque o Independente de Itucuruí foi o campeão do primeiro turno e já está na final, tá certo? Lembrar de Série D que Red Bull e Botafogo de Ribeirão E garantiram o vaga. Red Bull chegou na Série D. E agora eu acho que não sai mais, cara. Olha, cara, assim, obviamente que vai mudar elenco, até começar a Série D é outra história, mas a gente já conversa com o Rodolfo desde que começou o Red Bull, e ele sempre deixou claro que a ideia do Red Bull não era jogar Série A1 Paulista, era chegar na Série D do Brasileiro, que o projeto deles é campeonato nacional. E ele falou que se deixar chegar na Série D, a gente vai agarrar essa chance. E, cara... E agora chegou. Chegou, Vamos e agora ver. tá na mão deles. Que é uma coisa que o Linense está tentando desde que subiu, né? Exatamente. Então, né, cara? Só que a falta de recursos não permite. E é né? super difícil você conquistar a vaga difícil. através do Paulista. É complicadíssimo, difícil, cara. é. Complicadíssimo. Né? E o Gustavo lembrou bem, o Gustavo Azevedo lembrou que Expressinho e o Balsas foram rebaixados. Sim. Infelizmente, sim. o Expressinho, que eu sou tão torcedor do Expressinho, Expressinho é genial. infelizmente foi Agora, baixado. falando só 2 parênteses, tem um momento do Linense genial em 2003, eles foram jogar em Suzano, eu tava nesse jogo, Ecos e Linense. Eu não sei o que aconteceu, eles vieram com a camisa, não sei se foi da mesma cor ou eles não trouxeram, eles jogaram com o uniforme do Ecos, cara. Eles jogaram de azul. Certo. O Ecos jogou de branco, se eu não me engano eles trouxeram o uniforme branco e o Ecos estava de branco.
Aí o Ecos emprestou o uniforme 2, vi Ecos A e Ecos B, a gente falava na época. Entendi. E em 2010, quando eles foram campeões, teve um jogo aqui com Pão de Açúcar, que eles jogaram de meia azul. Jogaram também. de meia azul, Eu tava nesse jogo de Ana Javari, cara. Exato. 2010 que é o ano do título, né? Sim. Que é um título dificílimo também. Dificílimo também, Aquele campeonato, e ele subiu no grupo junto com São Bernardo, né? Exato. Aqueles jogos São Bernardo e Linense, teve um no final da primeira fase, foi um 3-3. Sim, nesse aí eu tava no estádio, eu tava no estádio. Cara, esse jogo foi sensacional. Eu até tava comentando com o Sérgio antes do programa sobre esse jogo, né, Sérgio? Esse jogo foi sensacional. Esse jogo foi sensacional. Porque assim, eu peguei muito trânsito para chegar no estádio, então quando eu cheguei já tava 2-0 pro Linense. Falei, oba, hoje nós vamos ganhar, né? Sim. E aí depois os caras viraram para 3-2, falei, caramba, não é possível. E o Linense fez o gol no último minuto. E aí no finalzinho... E é um gol no gol da direita da televisão. Isso. E o primeiro jogo da segunda fase, eles caíram no mesmo grupo. Sim, o jogo na sequência, foi né? São Bernardo 1, Linense 0 e eu tava nesse jogo também. Que foi um esse dia jogo chuvoso, foi com a chuva. Né? Esse aí eu não fui. Caiu não fui, muito, não consegui. E foram 3-3 contra o Linense. Sim, daí a volta em Lins foi 3-3 Aí acabou subindo os dois, eram dois grupos de 4 e naquele ano não tinha final. Exato. A melhor campanha ganhava o título. No geral, o Linense foi campeão e, se eu não me mesmo. engano, o Noroeste foi vice. Foi vice-campeão. E o Linense subiu desde 2011. Exato. Tá, no jogo da taça eu tava lá também em Lins. Olha, contra o São Bernardo, que foi 3-3. Que é o 3-3. O jogo do acesso foi no com o domingo Barbarense. de manhã. Né? Isso mesmo. Sol de rachar. E o jogo do acesso foi o Barbarense. Barbarense no jogo anterior. Isso que o Linense se sagrou campeão pela combinação de resultados. Eu não sei se foi esse. O Orlando já foi ver uma União Barbarense e Linense em Santa Bárbara, que cismaram que ele era de Lins, tomou cusparada, quiseram invadir o campo para bater nele, ele teve que sair escoltado com a PM, porque cismaram, não estava acostumado com ele, o cara não é daqui, o cara é de Lins. Bom, vamos falar de junto com a polícia. Série 2, Série 3, divisões. Acontece, né? A de acesso do Paulistão. James, todas as telas aí da Série A2, por favor. Vamos começar com Série A2 os resultados da 16ª Depois rodada. eu falo do que eu assisti, né? Beleza. Eu também assisti esse final de semana. 16ª rodada da Série A2. Você foi? Fui. Você acabou ainda? Mas eu fui em São Caetano. Tivemos São Caetano 0, Guarani 1. Tivemos Água Santa 2, Rio Branco 1. Que vocês esteve presente, certo? Estádio do Inamar apinhado de gente. Santo André 0, Comercial 0. Tivemos uma bela zebra. Essa é a zebra da rodada. Barbarense 0, Matonense 3. Esse resultado derrubou o pessoal na loteria esportiva. Exatamente. Tivemos Velo Clube 0. O Independente vai subir, hein, cara? 1-0 em cima do Velo Clube. Nos jogos de domingo, James, por favor. Tivemos Ferroviária 4, Novo Horizontino 0. Ferroviária calou minha boca, hein, cara? Porque eu disse, não pega ninguém de cima, só pegou de cima e goleou. E 10 mil pessoas na Fonte Luminosa, cara. Será que vai ser campeão no sábado? Cara, vai jogar com o Guaratinguetá. Acabou. Podia ser campeão em São Caetano, né? Pra gente ver. Puta, podia, hein? Nossa, cara. Batatais 0, Monte Azul 1. Mirassol 2, Atlético Sorocaba 0. Olha nesse time do Mirassol, hein? Então. Tá tudo embolado. Ganha sempre, cara. E Paulista 3, Catanduvense 1, certo? Vamos à classificação? James, por favor. Tá aí. Ferroviária 37 pontos, faltando 3 rodadas, certo? Independente ao segundo com 33, Oeste e Novo Horizontino com 30. Esses 4, se o campeonato terminasse hoje, estariam garantindo o acesso, né? O quinto colocado é o Água Santa, um pontinho atrás do Z4, do G4, desculpa, com 29 pontos. O sexto é o Mirassol e São Caetano estão empatados com o Água Santa. O Guarani é o oitavo com 28 pontos. Barbarense é a nona com 27 pontos. O Santander ainda tem chance, mas décimo com 24 pontos. O time não. Aí já foi. O time não. Mas matematicamente, né, cara? Mas, cara, o time tá. Putz, posso até queimar minha língua, mas não vai, não. Agora, continuando, o 11º aí deu uma vacilada, hein? Não podia perder o ponto que não podia perder, né? Paulista, aí já é a galera que não sobe nem desce mais, né? Paulista com 23, Rio Branco com 20, o 13º é o Monte Azul com 19, e do Atlético de Sorocaba para baixo, acho que são os que brigam contra o rebaixamento, né? Atlético de Sorocaba 18, o Velo Clube tem 16, certo? Próximo, James, por favor, o 16º é o Batatais também com 16, Comercial, aí entrando na zona de rebaixamento, o Comercial é o 17º com 14 pontos, Matonense o 18º com 13, Catanduvense 19º com 12,
e já rebaixado o Guaratinguetá. O Atonense deu uma respirada monstro. Com aí, né? 3 pontos. E o São Caetano, Sérgio? Então, Deu aquela na farofa de novo? Exatamente. Que o jogo? Foi um jogo chato demais, cara. O Guarani O São entrou... Caetano ganha do Água Santa em Diadema na quarta-feira, vai jogar com o Guarani, Mas que é aí que horrível. tá. O Guarani entrou pra se defender. O Guarani entrou pra conseguir um empate, cara. E faz o gol no final. Aí né? fez um gol, exatamente. Ia ser 0x0, era o jogo pra ser 0x0. Foi ruim o jogo. Foi horrível, cara. Aí o Guarani chuchou uma bolinha lá, marcou um gol e o São Caetano sentiu o gol. E detalhe que com essa vitória aí, se o São Caetano ganha, ele ia pra 32 e ele tá em terceiro. Só isso. E o Guarani agora tá 2 pontos de novo, né? O Guarani tá 2 Ressuscitou o pontos. Guarani. É. Por isso que não dá pra dizer quem vai subir ainda, cara. Nem o Independente eu cravo. A Ferroviária, beleza. Agora... Acho que o Ferroviário Independente... Não, o Independente tá meio caminho andado, mas eu não cravo ainda. Temos a próxima rodada? Então a gente já pode Tem? ter. Opa. Temos aí, James, a próxima rodada? Tá aí, ó. Guaratinguetá e Ferroviária. Isso no final de semana que vem, né? Esse é o jogo pra ser Se a Ferroviária ganhar, é praticamente campeã. Praticamente. O Água Santa deve vencer também. Então, mas ele foi mal com o Rio Branco, cara. E aí? Tava lá, o Água Santa ele ganhou na base da raça mesmo, e o pessoal do Rio Branco jura que foi que meteram a mão, mas eu não tenho essa visão não. Primeiro tempo só deu o Rio Branco, o Água Santa achou um gol, aquelas bolas que o cara cruza na área, sabe? Bate no zagueiro, tira do goleiro, entra. Só deu o Rio Branco o primeiro tempo, só Rio Branco. É mesmo? Só Rio Branco. Começa o segundo tempo, eles empatam, só que aí é aquela coisa, né? Empataram o jogo, recuaram. Chamou o Água Santa, mas estava aquela pressão, mas aquela pressão meio bunda, sabe? Que vai, não vai. Aí teve o lance dentro da área, do ângulo que eu tava, eu não consigo emitir opinião, cara, porque eu não vi se foi bola na mão ou mão na bola. Mas os caras do Rio Branco só faltaram agredir o árbitro, eles ficaram indignados durante o jogo, quando acaba o jogo. E aí o Água Santa de pênalti fez 2x1, acabou ganhando. Mas o Rio Branco jogou melhor, cara. Jogou melhor. Só que o Água Santa agora tá 1 ponto de G4 também, né? E eu não... É um time que... A tendência é que vença o Sorocaba. A tendência é essa. Né? Rio Branco e Paulista já não vale nada. O Paulista, com a vitória que teve em cima do Catanduvense semana passada, ontem, livrou a chance de cair. E o Paulista jogou bem, cara. Tudo bem, facilitou... Esse foi também, verdade. Facilitou pelo fato do... Teve um jogador do Catanduvense que foi expulso com 19 minutos. Então só deu o Paulista. Mas mesmo com a menos, o Catanduvense fez 1x0. O Paulista, ele... Cara, o time melhorou muito com o que era aquele do começo do campeonato. Mas é irritante como eles tocam bola, cara. Não chuta no gol, só fica tocando e não sai daquilo. Mas aí foi um sufoco, o segundo tempo foi ataque contra a defesa. E ele virou o jogo aos 42 do segundo tempo. Aí deu a saída aos 44. Complicou o Catanduvense. Complicou. E, aliás, a camisa do Catanduvense, camisa da Adidas. Meu Deus do céu, que camisa sensacional. E o Paulista, apesar de não parecer o Paulista, parece o Estudiantes, a camisa tá bonita também. É Super Bowl. É Fila, camisa linda. E um destaque aqui, eu faço ao vivo, a recepção que eu tive em Jundiaí. Sensacional, o pessoal super gente boa, o Sidão, colecionador, o pessoal amigo dele, todo mundo, cara, o pessoal agradecendo a presença. Nossa, pessoal gente finíssima, cara. Pô, dá maior prazer assistir, ser recepcionado desse jeito, assim. E eu tava devendo uma visita pra Jundiaí, eu queria ver um jogo do Paulista lá nesse campeonato, deu certo. Torcer pro Paulista ano que vem tá um pouquinho melhor. Se não tivesse feito um começo de campeonato tão ruim, você tá com 23 pontos. 2 vitoriazinhas lá no começo, ele tava lá em cima disputando acesso. Vamos continuar aí, James, rapidinho? Temos comercial do clube, duelo contra o rebaixamento. Quem perder aí, Guarani Batatais, que é um jogo cheio de história. Reprise de 49. É um jogo cheio de história, né? A volta. Continuando, James, os jogos da 16ª rodada, Catanduvense e São Caetano. Que o São Caetano... Esse é um jogo pro São Caetano chave, cara. E pra Catanduvense, cada um de um lado da tabela. Esse jogo vai ser bom também. Mirassol e Santo André. Tudo indica que o Mirassol vai vencer e vai tirar o Santo André da parada, certo? De vez. De vez é o jogo pro Mirassol entrar de vez na briga. O Mirassol que tá com 29, tá com 1 ponto. Atrás do G4 é um jogo... Matonense Independente. Que é um jogo pauleira esse também. Mas tudo indica que o Independente leve.
Apesar que depois de fazer 3-0 no Barbarense fora, também não dá pra duvidar, né? Monte Azul e Oeste. Certo? Também ponta lá e ponta de cá. Exatamente. Novo Horizontino e Barbarense. Esse é jogo bom. Que é o grande jogo da rodada ainda. Grande jogo, cara. Quem vencer vai dar um belo passo aí rumo ao acesso. Sim. A 2 faltam 3 rodadas. E a 3, última rodada próxima E faltam 2 times pra eu ver ainda da 2. Falta o quê? Ferroviário e Matonense. Ferroviário e Matonense. Isso mesmo. Ferroviário já vai matar semana que vem. Ferroviário dia 27 e a Matonense em Sorocaba na última rodada. Bom, na tela, os resultados da penúltima rodada da Série A3 2015, 18ª. Primavera 2, Barueri 1, resultado que jogou o Barueri para a zona do rebaixamento. Nacional 3, Sertãozinho 1. Nacional, depois daquele 0-2 do São José, aquele jogo Acordou, horroroso, né? Acordou, não perdeu mais, cara. Ganhou dentro do Juventus. Pô. Sim. Tupã 0, Flamengo 1. Esse jogo, esse resultado pra mim foi surpreendente. Apesar do Tupã tá bem abaixo do esperado, o Flamengo é horrível, cara. E o Flamengo se salvou definitivamente. Se salvou em definitivo. Eu fui ver Flamengo e Itapirense no meio da semana, foi um sufoco pro Flamengo. Atibaia 1, Grêmio Osasco 1, é o efeito Ferreirão. Sim. Derrubando o Atibaia, que beleza. Juventus 2, Inter de Limeira 0. O líder contra o vice-líder, né? Jogo tranquilaço também, tava lá. O Juventus jogou bem. Cara, jogou tranquilo. São os 2 melhores do campeonato. Não, Inter de Limeira é horrorosa. Inter de Limeira mesmo? É um horror. O time é mesmo? Um horror. É o quarto jogo sem vitória. Jogou muito mal. Não assustou em nenhum momento, cara. Nenhum momento. Então já pra segunda fase já é um time. Destaque pra mais uma manhã gourmet na Javari, né? E pra torcida, o Lula Palusa do futebol. 3.000 pessoas na Javari e presença da torcida da Inter também, o que é muito legal. Legal. Continuando, James, rapidinho, pra gente matar o programa. Barretos 4, Votuporanguense 2. Outra bela zebra da rodada aí, cara. E acho que é a maior, né, cara? Não, esse Cotia 4, São José 1, cara. Né? Dá WO contra o Taubaté e mete 4 do São José, cara. Aí surreal, né? Aí os caras do Taubaté vão carregar o Cotia nas costas, cara. Santa Cruzense 3, Rio Preto 2. Rio Preto se complicou aí, hein, cara. Sim. Porque vai pegar o Barretos na última rodada, porque o Barretos precisa classificar, cara. São José FC 0, Taubaté 2. E Francana 2, Itapirense 2. Itapirense também dando uma rateada monstra. Brincando pra cair, né? Classificação? Classificação na tela, James. Vamos lá. Juventus é o líder com 38, já classificado. Taubaté 31, classificado. Votuporanguense 31, classificado. Só que aí já está desatualizado com Porque já temos mais um classificado. Com o Cotia, né? Porque inclui a Inter de Limeira aí. 32. Com 32, a Inter de Limeira hoje é vice-líder. Na frente de Taubaté, na frente de Votuporanguense, o Primavera cai para quinto, porque a última rodada teremos Inter de Limeira e Cotia. Que não teremos. Que não teremos, porque o Cotia acabou de ser suspenso pela federação do campeonato, certo? Barretos é o quinto. Agora o Primavera é o quinto com 30, o Barretos é o sexto com 30, sempre um para baixo, né, cara? Continuando, James. O Atibaia tem 29 pontos, a Inter de Limeira pulou para 32, o Grêmio Osasco tem 28, empatado com o Nacional e com o São José. O equilíbrio é... Não, é assustador. É assustador o equilíbrio. A última rodada... Tirando o lance da Inter aí, do segundo ao 11º, tá todo mundo separado por 3 pontos. Exatamente. Continuando, James, 11º, São José FC também 28 pontos. Aí daí pra baixo... Aí daí pra baixo ninguém mais tem chance, né? Sertãozinho 24, Flamengo 24, o Cotia rebaixado. Sim. Né? Então Francana, Cotia e Santa Cruzense já eram, né? Itapirense é o 15º com 20. Continuando, James, aí a gente vai ver que a última vaga pro rebaixamento está entre Tupã, Barueri, Rio Preto e Itapirense. Só que Barueri pega Francana em casa. Então deve Barueri se salvar. Eu imagino que se salve. Hoje cairia Tupã, Santa Cruzense, Francana e agora Cotia. Tupã, Santa Cruzense, Francana e Cotia. Exatamente. Vamos falar a real, que nós falamos aqui já? Sim. Não vai fazer falta nenhuma. Já vai tarde. Fico triste com o final de time, eu acho que não é essa a ideia. Mas, porra, um time que não joga em casa desde o começo de 2013 e jogava de portão fechado, jogou 2015, tudo fora. 2014, tudo fora. Não faz a menor questão em arrumar o estádio para a torcida da cidade. Eu cheguei lá em 2011, a torcida enchendo. Não arruma o estádio, cara. Pô, e a gente viu na WO, um abraço. A gente viu na 1 o que acontece com o time que não joga em casa. E na 2 também, né?
E na A2 Guaratinguetá, também, né? o Guaratinguetá. Os 3 que não jogaram em casa dos 60 da 1, A2 e A3, sumariamente rebaixados. E na boa, é merecido, cara. E Eu acho a merecido. Portuguesa mereceu cair. Mereceu. Falo mereceu. como torcedor. Continuando, vamos à última rodada, James? Última rodada da Série A3. A próxima tela pra gente fechar o programa. E falar do regulamento também, a gente Exatamente. fala a rodada. Votuporanguense e São José FC. Jogo para definir classificação, vai ser um jogo Sim. bem interessante. Sim, Barueri e Francano, o Barueri deve se salvar, né? provavelmente. São José e Juventus. Juventus, não sei se o Juventus vai estar com o time reserva, mas o São José tem uma pedreira aí para tentar a classificação, né? Grêmio, Osasco e Primavera, para mim vai ser o melhor jogo da rodada. É o jogo mais legal da rodada. É o É o eu jogo iria que eu ver. pretendo ir, inclusive. Mas você vai perder Barcelona e Inter de Bebedoura? Então. Eu vou pro Nacional fazer o quê? Taubaté e Nacional. Esse é um jogo complicado. Esse é um Apesar que jogo. o Taubaté tá classificado. O Taubaté né? tá classificado. Então, só que o Nacional vai jogar. Só que tem aquela história, né? O Taubaté tem que vencer para tentar pegar um grupo mais fácil na segunda Mas fase. o Nacional tá disputando vaga. Esse vai ser. Continuando, James, pra gente fechar, Sertãozinho e Tupã. Sim. Sertãozinho brigando. Jogo pro Sertão não. Pro Sertão Sertãozinho já já não era, faz né? nada. O e Tupã tem que Tupã vencer. disputando vaga. Itapirense e Santa Cruzense. Só que aí o Itapirense já matou em casa com a Francana. Sim. O Itapirense tinha tudo pra se salvar, com o Francana e Santa Sim. Cruzense na sequência. Sim. Merece cair, né, cara? Pelo amor de Deus. Flamengo e Atibaia, com o Atibaia precisando vencer. Inter e Cotia, Que não vai vão ter. jogar. E Rio Preto e Barretos, com o Rio Preto precisando vencer pra se salvar. E a dúvida que apareceu com relação ao julgamento do Cotia, Isso. o que ia fazer com os resultados, que um monte de gente estava falando que ia ter, que os jogos seriam cancelados. Regulamento geral aqui, artigo 12, parágrafo único. Quando um clube abandonar a disputa de uma competição após o seu início, as partidas por esse disputadas serão consideradas válidas e ainda não disputadas. E as ainda não disputadas serão decididas por WO em favor dos adversários. Acredito que ele, nesse caso, não teve uma desistência, mas ele foi excluído. Então, para mim, tá claro. E não aqui. vão cair 5, é bom deixar claro. Não. Caem 3. Caiu Cotia mais 3. Exatamente. Já tinha um monte de cara falando que vai subir 5. Não. Continua subindo os 4 da segundona. O Cotia cai com Santa Cruzense, Francana e mais um. Agora. Mas cara, era o justo. Última rodada teremos. Você vai no. Não, última rodada não verei. Não vai ver. Final de semana é segundona. Só segundona. Eu fui ver São José e Primavera justamente para Semana que vem vamos receber os amigos torcedores de equipes da segunda. Porque aí começa o carro-chefe nesse final de semana. Né? Sexta-feira estaremos no Baetão para sem São dúvida. Bernardo e Mauaense. Sem dúvida, eu vou sair daqui mais cedo só para ir. Vanderlei, muito obrigado pela presença. Quer mais alguma falar realmente sobre o coração, livro? Como é que exatamente. faz para adquirir? Como faz para adquirir? Passa contato, Bom, passa Facebook. Tá legal. Porque Bom, vale a pena, né, cara? Vale muito a Quem pena. gosta, é obrigação do pessoal que acompanha esse programa Obrigatório, comprar. Obrigatório. Agradeço o convite, primeiramente, né? Os meus contatos, você pode mandar um e-mail, né? Que eu mando, você depositando na minha conta, eu mando o livro. Já tá? manda pro Sedex. Isso, o meu e-mail é wfrarejunior, tudo por extenso, né? Tudo junto, sem ponto nem nada, wfrarejunior@uol.com.br. E também pode entrar no meu Facebook, é Vanderlei Frare Júnior, né? Só me procurar lá, Vanderlei com WY, Vanderlei Frare Júnior, você vai me achar lá. E se quiser entrar em contato pelo Facebook também, a gente pode fazer negócio. Mostrar entendeu? mais uma vez a capa Quem se aqui. interessar é só entrar em contato. Como vocês disseram, está um trabalho bem Quantas pesquisado, páginas são, né? 572 páginas. Primeiríssima linha, não tem nem o que Capa falar. dura, ó. Capa dura. Sensacional. Então Espetacular, foi um trabalho bem caprichado, né? E mais de 2.000 fotos. E Sim, tem pra quem gosta de bastante time foto. posado. Não, a gente que capa vai de jornal atrás de antigo. literatura não tem precedente. Um livro desse daí, cara, Sem dúvida. principalmente de um time menor, no caso, um time Sim. do interior, Sim. é Bíblia, já vira Bíblia, cara. Bom, Fernando, mais um, 10h30 em São Paulo. Agradeço a presença do Vanderlei. Obrigado mais uma vez. Agradeço a sua Mais presença. um. Vai ter programa semana que vem? Então, não sei. Emenda de Vou feriado. perguntar pro Diego semana que vem, agora. Porque eu não sei. Acho Porque que semana acho que vem é emenda de feriado. É. E no dia 27 eu não estarei aqui. Porque São Caetano Estarei em São Ferroviário. Caetano, só que o jogo é 6h30. Não Ah. faremos aquele link ao vivo.
passaram para 6h30. Vamos fazer um link ao vivo aqui via telefone. Já não basta me fazer perder o jogo, cara. Aí, perder o jogo, eu não estarei aqui e não vai ter o link. Vamos pôr o Fernando ao vivo do jogo, aí não vai ter porque eles mudou o horário. Não vai ter mais. Cara. Porra, e 6h30 de segunda é pra... Isso é complô da Sport TV. Vale um palavrão, porque mas eu não a audiência da falarei, FATV tira toda a audiência da Sport TV, cara. E eu terei que marcar presença pra ver a Ferroviária. Pode ser o jogo do título ou o primeiro jogo como campeão da Série A2. Eu sei que eu estarei lá, cara. Bom, então, dia 27 eu não tô aqui. Jogosperdidos.com tem ainda amanhã, hoje de noite vai ser publicado o post de São José e Primavera, deu uma atrasadinha, e amanhã e quarta os posts do final de semana. Tem jogo todo dia essa semana, a partir de quarta-feira até domingo, jogos todos os dias, cara. É o melhor site de futebol alternativo do país. Melhor que o meu, inclusive, fatv.zico.net, certo? Vamos aos aniversariantes da semana rapidinho? América de Pernambuco, parabéns ao América. Sim, genial. Parabéns à Ferroviária de Araraquara, completando aniversário também. O Marília, rival do Linense, parabéns ao Marília. O Rio Verdense de Goiás, certo? O Caxias e o Campinense, que completa 100 anos de história, centenário do Campinense ontem. Na verdade, esse ano os parabéns para o Marílias é com asterisco, né? Porque a campanha deles foi realmente... Um parênteses que vale ridículo, falar né? rapidinho. Tem muita gente falando que a pior campanha da história do Paulistão não é. A pior campanha da história do Paulistão é a União São João em 2004, que fez 1 ponto em 10 jogos. 1 ponto de 30 Só que o possíveis. regulamento era diferente. Só que o regulamento eram 2 grupos e caía o último de cada grupo, independente da campanha. E o Oeste perdeu ponto, acabou caindo. União, com essa campanha gracinha, não foi rebaixado. É uma campanha horrível, mas não é a pior da história do Campeonato Paulista. Muita gente da mídia especializada, entre aspas, comprou essa ideia aí. Uma pesquisinha para ter uma Porque noção. superou o Paulista do ano passado e já acharam que era o Sem pior. dúvida, sem dúvida. Então, parabéns ao Campinense, 100 anos de história, não é qualquer um que faz, certo? Até íamos passar um vídeo em homenagem ao Campinense, não vai dar tempo, infelizmente, mas eu coloco no blog da FATV amanhã ou mais tarde, certo? Parabéns também que hoje completa 120 anos do primeiro jogo de futebol do Brasil. Sem dúvida, na várzea do Glicério. Exatamente, cara. Isso mesmo. Que tinha um tal de Nacional, que um time que depois virou São um tal Paulo de Nacional. Railway. São Paulo Que, na Railway verdade, e Companhia de Gás, né? Tem muita gente no Nacional que defende essa ideia, que o Nacional Mas é o clube mais antigo do Brasil. Mas É que o Nacional foi oficialmente criado o clube de futebol em 1919. Mas tem muita gente que compreende. O dia que eu fizer o meu livro do Nacional, que vai ser lançado no centenário deles, eu vou explicar isso ainda. Isso é um sonho. Ainda farei isso. Os nossos patrocinadores vão patrocinar, tá certo? Galera, tchau, abraço. Muito obrigado a presença de todos. Não vai dar tempo de falar o nome de um por um, mas para variar, a audiência muito boa. E acessem jogosperdidos.com. fatv.zico.net, certo? Valeu, galera. Não tenho suco para dar uma rodada, mas tchau e até. Ó, Léo, esqueceu de pôr a vinheta? A gente pode ir enrolando, cara.